Meus amados irmãos e amigos, que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Obrigado por se inscrever no canal, obrigado pelo joinha, obrigado por compartilhar meus vídeos. Deus abençoe você, eu tenho orado por você. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Eu e meus amigos, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, nessa hora colocamos nossa vida no Teu altar, te suplicando, Senhor, que aceite a nossa vida, que aceite a nós, mesmo com nossos defeitos, mesmo com nossos pecados, mesmo com nossa incredulidade, às vezes a falta de confiança. Te pedindo, Senhor, que hoje o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que hoje o Senhor nos ensine a Te servir, a Te amar, a Te obedecer. Também, Senhor, colocamos no Teu altar tudo o que temos. Temos problemas, às vezes temos doenças, temos dificuldades, temos incertezas. Colocamos para que o Senhor dirija a nossa vida conforme o Teu querer. E que a gente, cada dia, dependa inteiramente de Ti. E que o Senhor faça em nós o Teu querer e o Teu realizar segundo o Teu beneplácito. Então, somente, Senhor, abençoe a gente, cuide da gente e santifica-nos pela Tua palavra. Nós oramos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 44 em diante. Diz assim: no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões e tomados de inveja, blasfemando, conduziram Paulo, contradiziam o que Paulo falava. Aí, agora no versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a Deus. Glorificavam a Deus e creram na palavra do Senhor, que dizia que eles foram destinados para a vida eterna. Versículo 52. Os discípulos, porém, transbordando de alegria e do Espírito Santo. Veja, verso 44 e 45 fala que Paulo escolheu um sábado para pregar. E nessa pregação, Paulo estava se dirigindo aos judeus e aos gentios. Veja que aqui estava toda uma congregação reunida no sábado. E essa congregação era mista. Havia judeus e havia gentios. Os gentios estavam na igreja no sábado. No versículo 48 diz que eles ficaram felizes com a pregação, de que eles também eram filhos de Deus e que a salvação de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo foi feito por eles também. E eles agora, todos os discípulos de Jesus Cristo, judeus e gentios, felizes, cantavam e transbordavam de alegria, cheios do Espírito Santo. Meus amados, existem coisas aqui que a gente pode aprender e eu quero separar aqui pelo menos 3 lições para a gente. 3 lições importantes para o nosso crescimento espiritual. A primeira lição
Vamos lá, versículo 44. Paulo se dirigiu a uma multidão na igreja no sábado. No sábado seguinte, toda a cidade foi para a igreja ouvir a palavra de Deus. Como eu disse a semana passada, o sábado é o melhor dia de comunhão com Deus. E aqui nós temos agora uma congregação reunida, um povo reunido, uma cidade inteira afluiu para ouvir a palavra de Deus no sábado. Paulo está em Antioquia, uma das cidades da Grécia. Ele não está na Judéia, ele não está em Jerusalém, ele está no meio dos gentios. E aqui está mostrando que no meio dos gentios, Deus tem um povo que o adora, que o serve, que o obedece e que guarda o sábado. Muita gente fala que o sábado foi dado para os judeus, mas Paulo está em Antioquia, e Antioquia era uma das principais cidades da Grécia, e é a cidade, inclusive, que Paulo vai gastar mais tempo com as pessoas para a fundação da igreja ali, para estabelecimento dos discípulos de Jesus Cristo ali na cidade de Antioquia. Ele, movido pelo Espírito Santo, junto com os seus companheiros discípulos, apóstolos, eles vão estabelecer a igreja ali. E essa igreja, a igreja dos gentios, guarda o sábado. Diz o texto, no sábado seguinte, num sábado, não é no verso, num sábado anterior, eles discutiam com as pessoas ali. Ele levantou uma questão, a questão da ressurreição de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus Cristo como suficiente para a salvação de todas as pessoas, sem a necessidade de sacrifício de animais agora. E nessa cidade de gentios, nessa cidade de pagãos, como costumamos dizer, Deus tinha um povo, Deus tinha pessoas que escolheram servir e adorar a Deus, que escolheram amar e servir a Deus e a obedecer a sua palavra e guardar seus mandamentos. Observe o texto, verso 44. No sábado seguinte, afluiu toda a cidade para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Essa é a primeira lição desse texto. O sábado é para todos, porque todos nós somos obras das mãos de Deus. Deus criou você, Deus me criou. Nós somos obras das mãos de um Deus que criou todas as coisas. Portanto, o sábado é para todos. Não é só para judeu, não é só para grego, não é só para brasileiro. O sábado é para todos. No sábado afluiu toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Deus estabeleceu esse dia para a comunhão com Ele, para aprendermos dEle, para fazermos dEle o nosso refúgio, para fazermos dEle o nosso Deus, para questionarmos a Deus. Sábado é esse dia que você pode sentar com Deus, conversar com Ele e tirar suas dúvidas. Fazer uma boa leitura, fazer uma boa pesquisa bíblica. Aliás, um dos graves erros do cristianismo moderno é levar você a acreditar que você não precisa se aprofundar no conhecimento de Deus. Jesus Cristo já disse que se você quiser crescer na graça, se você quiser ser um cristão poderoso, forte, inabalável, que nada destrói sua fé, você precisa crescer no conhecimento de Deus. E João, capítulo 17, versículo 3, diz que a salvação, inclusive, é conhecer a Deus. Salvação é conhecer a Deus. Eu e você precisamos conhecer a Deus.
E como é que eu vou conhecer a Deus sem abrir a sua palavra? Sem questionar as ações de Deus? Eu já disse num vídeo anterior que duvidar não é pecado. Agora, não transforme a sua dúvida numa rebelião. Essa é a questão. O sábado é hoje uma questão controversa no mundo religioso por isso. Por quê? Porque as pessoas hoje deixam de crer na palavra de Deus para crer nos ensinamentos humanos. Quando um líder religioso diz para você que você não precisa guardar o sábado, ele não tem base bíblica para isso. Ele não tem base nenhuma, porque nenhum dos 59 versículos do Novo Testamento que se refere ao sábado diz que você está dispensado de guardá-lo. O primeiro dia da semana, que muitos insistem em dizer que é dia de guarda, que aparece 8 vezes apenas no Novo Testamento, nenhuma das 8 vezes se refere a um dia santificado, a um dia de observar como um dia santo. E nesse dia, os discípulos, as mulheres levaram perfume para o templo, para o túmulo. Os discípulos viajaram de Jerusalém para Emaús e para outras cidades. Pedro foi pescar no primeiro dia da semana. Então veja que era um dia comum. Jesus Cristo ressuscitou. Mas o dia mais importante, eles já haviam guardado. Jesus Cristo morreu no 6º dia e diz Lucas capítulo 23, que as mulheres, que todos descansaram no sábado conforme o mandamento. Então, até o pôr do sol de sexta, eles cuidaram do corpo de Jesus Cristo, fizeram todo o preparativo e colocaram Jesus Cristo no sepulcro. No sábado descansaram conforme o mandamento, mas no primeiro dia da semana as mulheres foram ao túmulo. Os discípulos, Pedro e João também foi ao túmulo. Então, o sábado aparece 59 vezes. E todos como um dia de santificação, de adoração, de louvor ao nosso Deus. E o primeiro dia da semana, que a gente chama de domingo, aparece 8 vezes. E Paulo fala em Coríntios, capítulo 7, se não estou enganado, capítulo 15 também, ele fala que o povo deveria, no primeiro dia da semana, separar alimentos para dar para os pobres. Então veja que eles tratam, o Novo Testamento trata o primeiro dia da semana como um dia comum. Então o seu líder religioso diz para você, você não precisa guardar o sábado porque você é gentil. O texto de Atos, capítulo 13, verso 44, diz que não. Na cidade de Antioquia, uma cidade da Grécia, Paulo estava pregando aos gregos no sábado, e eles estavam na igreja no sábado. Deus tem uma igreja, aqueles que são dele. E como é que essas pessoas são de Deus? Pela observância do seu mandamento. Eu disse na live anterior, na sexta-feira passada, que o sábado não salva, mas o sábado mostra quem está salvo. E observe que os gentios aqui, na igreja, no sábado, adorando a Deus, eles chegam a essa conclusão. Os gentios, ouvindo a pregação de Paulo, versículo 47 diz, porque o Senhor assim nolo determinou, e eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Aqui Paulo está dizendo para os gentios que ele foi escolhido como o pastor dos gentios, como o líder dos gentios para levar os gentios à salvação e ao arrependimento. E esses gentios que se arrependeram, que creram em Jesus Cristo como seu Salvador, aceitaram essa nova luz, eles guardam o sábado. O cristão salvo em Jesus Cristo, ele guarda o sábado. O cristão salvo pela graça maravilhosa de Jesus Cristo obedece a palavra, obedece o mandamento. E quem é que dá poder para ele obedecer o mandamento? O Espírito Santo. O capítulo 13 termina falando que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo.
É só o Espírito Santo que nos leva a obedecer? É só a vida no Espírito Santo que nos leva a viver uma vida de obediência? Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de obedecer à palavra de Deus, jamais. Essa é a primeira lição. O sábado é para todos. Segunda lição aqui. Os judeus que estavam ouvindo a pregação. Verso 44. Vou ler de novo. Verso 44 e 45. No sábado seguinte, afluiu toda a multidão para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões que estavam aceitando a fé, os judeus que estavam vendo as multidões aceitando a salvação em Cristo, foram tomados de ódio e inveja. E agora eles começaram a blasfemar e a contradizer a palavra de Deus. Meus amados, essa questão de preconceito religioso é uma questão muito séria. Eu já disse numa das minhas mensagens do pôr do sol que nós jamais devemos acusar ou condenar, né, qualquer pessoa por ela guardar ou não o sábado. Talvez ela acreditando no seu líder religioso, ela nunca decidiu guardar o sábado porque o seu líder religioso, simplesmente mentindo para ela, disse que ela não precisa. Não é? Ela precisa devolver dízimo, está lá no Velho Testamento, né? No Novo Testamento não tem nenhum versículo mandando você devolver dízimo, a não ser o texto de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo disse que os judeus devolviam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas esquecia o principal da lei, que era o amor e a misericórdia. E então ele diz assim, Jesus Cristo conclui o texto dizendo: vocês devem fazer estas coisas, devolver dízimo, né, de tudo, mas sem esquecer a justiça, o amor e a misericórdia. Então é o único texto do Novo Testamento que se refere, se a gente quiser transformar em mandamento de devolução de dízimo. Porque o Novo Testamento agora vai trabalhar só a oferta. Jesus Cristo fala da oferta da viúva. Paulo vai falar sobre as ofertas, né? Coríntios fala das ofertas. Mas não tem menção mais a dízimos. Paulo conclui o seu texto referindo-se a essas ofertas que eram levadas para o templo, dizendo que cada obreiro é digno do seu salário. Eu não estou dizendo que eu sou contra o dízimo, não. Veja bem, o que eu estou dizendo é que os pregadores modernos dizem que você não precisa guardar o sábado porque não existe um mandamento no Novo Testamento dizendo para você guardar o sábado. A não ser o livro de Hebreus, quando Paulo diz que resta um repouso para o povo de Deus. E ele está se referindo ao sábado. Ele cita inclusive o sétimo dia. Assim como no Novo Testamento só tem um texto falando sobre a devolução de dízimo, que é o texto de Jesus Cristo falando que os judeus devolviam o dízimo e deveriam devolver o dízimo sem esquecer a justiça, o amor e a misericórdia. Paulo fala do sábado, lá de Hebreus 4, fala do sábado como dia de repouso para o povo de Deus. Este é um repouso para o povo de Deus. Então, o Velho Testamento manda devolver o dízimo. Então, os pregadores usam o Velho Testamento para dizer para o membro da sua igreja que ele tem que devolver o dízimo. E se ele não devolver o dízimo, ele não pode tomar Santa Ceia, ele não pode participar das coisas da igreja. Ele não é nem salvo se ele não devolve o dízimo. Não é uma contradição? O Velho Testamento diz que você tem que guardar o sábado. Mas eu estou falando aqui sobre a questão do preconceito. Os judeus, enciumados pela pregação de Paulo, queriam a salvação só para eles. Então, aquela pessoa não merece a salvação. Aquele rapaz não merece a salvação. Aquela mulher não merece a salvação. Aquela família não merece a salvação. E o pior de tudo é que os judeus aqui
eles começam a contradizer e a blasfemar, ou seja, eles começam a jogar mentiras na palavra de Deus para levar as pessoas a acreditar na mentira. Imagina aqui, nós temos aqui uma multidão de pessoas. O texto está falando de uma multidão de pessoas. E Paulo está dizendo que a salvação é para todos. Assim como o sábado é para todos. A salvação é para todos. Judeus, gregos, brasileiros, muçulmanos, indianos, chineses, japoneses, coreanos. A salvação é para todos. Jesus Cristo morreu por todos. Então não faça da sua igreja uma exclusividade. Não, a minha igreja é a certa. Minha igreja minha igreja é a melhor de todas. Não, minha igreja não, a minha igreja está todo mundo salvo. Agora aquela igreja não. Aquele povo ali, não, aquele povo não. Deus tem um povo salvo em todas as igrejas. Deus tem um povo salvo em todas as igrejas. Vamos parar com esse preconceito religioso. Sabe, muitas vezes hoje nós criamos inimigos dentro do cristianismo. Todos somos cristãos porque acreditamos na morte de Jesus Cristo, acreditamos no sacrifício suficiente para salvar todos nós, mas agora começamos a selecionar quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Os judeus aqui, não, vamos selecionar. Esse povo aqui não merece a salvação, não. Tomados de inveja, de ódio, começaram a contradizer a palavra pregada. E hoje existe muita contradição aí. Observe a pregação da sua igreja. Se você é adventista, se você é batista, se você é metodista, se você é presbiteriano, se você é assembleiano, não importa a sua igreja. Observe a pregação. Será que isso está de acordo com a palavra? Está de acordo com a Bíblia? O que o pregador está ensinando está de acordo com a Bíblia? Porque pode chegar um momento em que você, acreditando nessas mentiras pregadas, porque ele está com a Bíblia na mão, mas ele não tem coragem de abrir a Bíblia para mostrar a verdade para você. Aí você, ao aceitar essas pregações falsas, você acaba dizendo que isso é palavra de Deus, quando não é palavra de Deus. Cuidado para você não tornar a palavra de Deus aquilo que é palavra do mal, palavra do diabo. O diabo é o pai da mentira. E existe muita mentira sendo ensinada hoje dizendo que é Deus. Dizendo que é em nome de Deus. Jesus Cristo já falou disso em Mateus capítulo 24, versículo 3, versículo 5 e versículo 11. Versículo 24, Jesus Cristo falou que existiriam pessoas que iriam vir no nome dele, falando dele, mas que eram enganadores, falsos profetas, falsos ensinadores, operadores de milagres para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, cuidado. Vamos parar com essa ideia de que minha igreja é certa, que a do outro é errada. Sabe qual é a igreja certa? É aquela que faz a vontade de Deus. E você já sabe qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você guarde os mandamentos. Tiago, capítulo 2, versículo 10 a 12, diz que se você guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto da lei, você se torna culpado de todos. Tiago, capítulo 2, está falando dos 10 mandamentos. Porque no versículo 11 ele diz assim: se você não adultera, mas mata, você é transgressor da lei. Se você não mata, mas você rouba, você é transgressor da lei. A Bíblia tem 6.632 mandamentos. E todos foram dados para a nossa felicidade. Inclusive o sábado. Eu e você precisamos entender isso. Então o sábado é para todas as igrejas, assim como a salvação é para todas as pessoas. O sábado é para todos, a salvação é para todos. Agora, eu preciso concluir esse texto falando do Espírito Santo.
Meu irmão, minha irmã em Jesus Cristo, mesmo que você não seja um adventista, que você seja membro de outra igreja, você e eu precisamos entender que a vida cristã só é possível se você tiver o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, você não precisa falar novos idiomas. Muito menos essa glossolalia faladas nas igrejas hoje. Essa glossolalia, Paulo fala que essa língua é ininteligível, sem sentido, elas não edificam a igreja. Elas causam confusão na igreja. O Espírito Santo não é um Deus de confusão, é um Deus de ordem, é um Deus de liberdade. O Espírito Santo é um Deus de entendimento e de verdade. Só é possível você ter alegria de guardar o sábado. Diz o texto de Atos, capítulo 13, versículo 52, que os discípulos e aquela multidão estavam alegres, felizes, cheias do Espírito Santo. Só é possível você viver uma vida de obediência à palavra de Deus. Só é possível você viver uma vida de alegria espiritual se você cada dia for cheio do Espírito Santo. Então eu quero fazer um convite para você neste sábado, para que você separe esse dia para obedecer à palavra de Deus. Mas não faça disso uma obediência mecânica. Se você observar, os judeus estavam na sinagoga. Todos os sábados os judeus estão nas sinagogas. Eu morei um tempo em Salvador e lá tem uma sinagoga de judeus. E eles seguem direitinho o Velho Testamento. Não seguem o Novo Testamento, mas eles seguem direitinho o Velho Testamento. Entram descalço na sinagoga. Tem reverência, tem respeito pelo templo. São muito metódicos na obediência, mas os judeus do texto aqui está dizendo que eles tinham no seu coração o quê? Ódio. Não tinham o Espírito Santo. Eles tinham inveja, não tinham o Espírito Santo. Eles preferiram alimentar a mentira em seu coração. Portanto, o Espírito Santo não pode habitar num coração que alimenta a mentira, porque o Espírito Santo os guiará a toda a verdade, diz João, capítulo 16, versículo 13. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará a toda a verdade. Portanto, o Espírito Santo é o Deus da verdade. Ele não pode, nós não podemos abrigar a mentira em nosso coração. O desafio para mim e para você neste sábado é abrigar o Espírito Santo em nosso coração, para que a gente sinta alegria na obediência, a gente sinta alegria em pertencer a Deus, em pertencer aos salvos, a pertencer aos filhos de Deus, de pertencer aos filhos de Deus. Como eu disse a semana passada, Hebreus capítulo 13 fala que existe um livro no céu, e nesse livro estão arrolados os primogênitos de Deus. E todos nós somos primogênitos de Deus, independente da idade, independente do ano que você aceitou Jesus Cristo, independente de quantas vezes você foi à igreja, independente se você aceitou Deus como seu Deus, aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, então você é primogênito de Deus e o seu nome está arrolado nos céus. E os primogênitos de Deus fazem a vontade de Deus, os filhos de Deus fazem a vontade de Deus. Então o desafio hoje é eu ter o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Não para você ficar gritando, falando línguas, nada disso. Ter o Espírito Santo é para você ter uma vida santificada. É para você ter uma vida que espelhe, que reflita o caráter de Jesus Cristo em suas ações, em seus relacionamentos, em suas atitudes. Paulo está dizendo que aqui existiu duas classes de pessoas. Os judeus invejosos, odiosos e mentirosos na igreja adorando a Deus. Essa é uma adoração mecânica. E Jesus Cristo
quando a mulher samaritana disse para Jesus Cristo que ela estava esperando o Messias para ensinar os samaritanos a verdadeira adoração, Jesus Cristo disse: eu estou procurando adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Nossa adoração precisa ser espiritual. Guardar o sábado é um ato espiritual. E só quem vive no Espírito pode realmente guardar os mandamentos de Deus. Porque é o Espírito Santo que realiza o querer e o realizar em sua vida. É o Espírito Santo que dirige, quem conduz você à verdadeira santificação, ao verdadeiro arrependimento, à verdadeira salvação. Os gentios aqui, com o coração rasgado, com o coração aberto, podiam receber o Espírito Santo. Você pode estar na sua igreja há muitos anos e não ter a salvação na sua vida, não ter vida espiritual. Sua religião é mecânica, você vai à igreja por tradição, por obrigação. Você guarda o sábado por obrigação, você guarda mandamento por obrigação, com medo de se perder, com medo de desagradar a Deus, com medo de ser punido e castigado por Deus. Então sua religião é vã. Não é religião do coração. A religião do coração é aquela que está cheia do poder de Deus, o Espírito Santo. Eu e você precisamos dessa religião. A religião de Cristo. A religião dos salvos. A religião daqueles que obedecem à palavra de Deus por prazer, com alegria. E só é possível fazer isso quando eu e você tem o Espírito Santo. Então, neste sábado, eu desejo que você peça a Deus o Espírito Santo. Peça a Deus para lhe dar o Espírito Santo para que você viva a alegria da salvação. Davi, quando ele percebeu que ele estava perdendo o Espírito Santo, ele clamou: Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. Quem sabe você está na igreja, mas você não tem alegria. Você guarda o mandamento por obrigação, por formalidade, tradição. Minha família toda guarda o sábado, minha família toda é dessa igreja, então eu faço isso porque toda minha família faz. Muita gente chega a dizer o seguinte: eu faço isso porque o meu pastor manda, eu faço isso porque minha igreja manda, eu faço isso porque eu sou crente. Não, o cristão aqui está dizendo que eles eram cheios do Espírito. Eles estavam alegres, eles estavam felizes, por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo toma conta da nossa vida, é quando o Espírito Santo preenche o nosso coração, é quando o Espírito Santo realmente dirige em nosso entendimento, nos leva ao verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. E aí a gente agora sabe por que a gente tem que obedecer. Porque isso traz para a gente paz, traz alegria, traz vitória, traz salvação, traz cura. O sábado é para isso. A lei de Deus é para isso. Os mandamentos de Deus é para isso. É para você ter paz, alegria, vitória, salvação, restauração. O milagre de Deus a cada semana para a sua vida. E o Espírito Santo quer fazer isso por você. Abra o seu coração hoje ao Espírito Santo. Diga para ele: eu não guardo o sábado ainda porque eu não entendi ainda. Diga para o Espírito Santo: eu quero a verdade. Peça ao Espírito Santo para dizer para você se você está certo não guardando o sábado. Peça ao Espírito Santo. Eu duvido que se você orar hoje, ajoelhado, dizer: Espírito Santo, fala comigo se eu devo ou não guardar o sábado, eu duvido que o Espírito Santo não vá falar com você. Faça esse desafio. Eu já vi muita gente fazer esse desafio. Pedir ao Espírito Santo orientação para guardar ou não o sábado. E no sábado seguinte eles estavam na igreja adventista porque tiveram um sonho, tiveram a revelação de Deus, ou tiveram a visita de alguém dizendo: olha, eu vim aqui para dizer para você que a palavra de Deus é a verdade. Ah, é? E qual é a igreja certa? Não tem igreja certa, a igreja certa é a palavra. Mas você deve guardar o sábado, porque está na palavra. E qual é a igreja que todo sábado está aberta para você obedecer a palavra? A igreja adventista. Tem outras igrejas também que guardam o sábado, né? Tem batistas que guardam o sábado, tem judeus que guardam o sábado, né? Tem até espíritas que guardam o sábado, tá? Então, o que nós queremos dizer é que Deus tem um povo salvo em todas as igrejas. E esse povo salvo guarda o sábado. E o Espírito Santo quer que você guarde o sábado. Então peça ao Espírito Santo. Se você ainda não guarda o sábado, peça ao Espírito Santo. Deus, eu quero o Espírito Santo para ele me guiar.
a toda a verdade. Se você deseja isso, ore comigo agora. Querido Deus, nós precisamos do Espírito Santo para ter uma vida cristã vitoriosa e saudável. Portanto, Senhor, queremos ser santificados pela Tua palavra. Ajude-nos a ser guiados pela Tua palavra para sermos santificados pela verdade. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. E que o Espírito Santo hoje, habitando em nosso coração, nos conduza em toda a verdade. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.